Graças a Deus. Nós vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. A partir do versículo de número 6. Gálatas 3, 6. E a nossa meditação nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3, 6. Tá? É a nossa meditação. Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Saber, pois, que os que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas, não diz? E a seus descendentes, como falamos de muitos, mas como de um só. E a teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foram acrescentadas por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus. Desse modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas, o versículo 22 diz: mas a Escritura encerrou tudo sob ou debaixo do que? Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Pai amado, querido Deus e do Senhor, tua palavra foi lida diante da congregação. E uma vez mais, vamos assentarmos os teus pés, Espírito Santo, e Espírito de sabedoria, possamos aprender de ti que é manso e humilde de coração. E na certeza que o Senhor já fala conosco mediante a leitura da tua palavra, queremos te agradecer em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Enquanto você se assenta, glorifica, olha essa salva de glória para Jesus, glorifica o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Algumas vezes, você pode até achar que eu sou um pouco irritante. Na verdade, eu sou muito irritante. Mas algumas vezes você pode dizer assim: toda aula o pastor pede para eu prestar atenção nos detalhes. Vira para o seu irmão assim: meu irmão, preste atenção nos detalhes. Meu irmão, preste atenção. Mais uma vez. Porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. É exatamente este detalhe que ele está acrescentando. Porque ele diz assim, olha, o versículo de número 7 de Gálatas 3 diz: sabei, pois, que
os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, se nós formos analisar, como assim? Não seria os israelitas, a nação judaica, a descendência, geneticamente falando, de Abraão? Quando Paulo afirma dessa maneira que os da fé é que são filhos de Abraão, você vai entender a citação do Cristo, que olhou para os fariseus e disse assim: não me venham dizer, e não me digam que temos por pai Abraão, porque eu digo que Deus é poderoso para destas pedras suscitar filhos a Abraão. Vós sois filhos do diabo. O diabo é vosso pai. Ora, então a nação israelita é filha do diabo? Não, de forma alguma. Tudo está no detalhe. O que realmente está sendo dito? Que são as minhas ações que determinam a minha paternidade, ou de quem eu sou realmente filho. Aqueles homens sobre os quais o Cristo pronunciou essa palavra, diz assim: vós sois filhos do diabo, era por causa das ações e das atitudes e das palavras que eles estavam falando. E agora, Paulo faz uma afirmação dizendo: sabem, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então é a minha atitude com relação à palavra de Deus é que determina a minha paternidade, de quem eu sou filho. Eu posso ser filho de Abraão, ou como disse o Messias, filho do diabo. Porque tudo está na maneira que eu presto atenção nos detalhes. Eu já disse aqui inúmeras vezes, mas nunca é demais repetir. Há 3 maneiras principais de se adquirir conhecimento. Você ouve a respeito, você lê a respeito, ou você é ensinado a respeito. A respeito de quê? De qualquer coisa, atracamento de navio, de qualquer coisa, acasalamento de mariposa, de qualquer coisa. Você aprende, são as 3 formas principais de você adquirir conhecimento, são basicamente essas. Você ouve a respeito, você lê a respeito, ou você é ensinado por alguém a respeito. Então essa é a razão pela qual nós fazemos desta maneira a meditação da palavra, porque você está ouvindo, amém? Amém. Você está ouvindo, amém? Amém. Você está lendo, amém? Amém, igreja? E você está sendo ensinado. Dá para você entender que este tripé que estabelecemos como princípio de ensino da palavra, que nós estamos utilizando aqui rotineiramente, culto após culto, para que haja equilíbrio. É necessário que haja. Se um destes apoios, ou um destes pés que compõem este tripé, estiver mais curto ou menor do que o outro, haverá desequilíbrio, ou não? É só você olhar para as câmeras que estão aqui, olha. Você pode observar as câmeras, elas estão apoiadas em tripés. Se porventura eu pegar qualquer um, seja da direita, da esquerda ou central, diminuir o seu tamanho, ou alongar, deixando um pouco maior que os outros, haverá o quê? Um desequilíbrio, ou não? Sim. E a imagem capturada não será a imagem que corresponde à realidade, ela terá uma distorção. Amém, igreja? Amém. Então é por isso que nós ouvimos a respeito, lemos a respeito, e o Senhor tem nos ensinado a respeito. Porque estamos aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Diga aí, eu creio. Eu creio, eu recebo, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E está tudo no detalhe. Quando eu leio a palavra, não com a pressa, não com
a agitação, não pela quantidade, mas pela qualidade que eu executo esta leitura. Então, sim, um simples texto bíblico de Gálatas 3, que aparentemente não diz coisa com coisa, você vai ter inúmeros entendimentos, vai ter inúmeras revelações da parte de Deus, porque nós estamos desta maneira, ouvindo, lendo e sendo ensinado. E para que tudo isso? Para que eu, como uma pessoa dotada de raciocínio, uma pessoa, um ser inteligente, pensante, eu possa analisar uma situação. Que situação? Faz. Eu analiso a situação, de acordo com a minha análise, eu formo uma opinião, formei a minha opinião. Depois da minha opinião formada, eu posso pegar essa informação, agir ou não agir, porque é um direito que eu tenho. Pastor, eu não creio assim. Amém? Pastor, eu creio assim. Amém? Mas por quê? Porque foi dada a você esta oportunidade de pensar pela própria cabeça. Porque você ouve, lê, é ensinado. Aí você analisa aquilo que você acabou de receber como informação. Formou a tua opinião, certo, errado, compreendi, não compreendi, e aí, o que eu vou fazer com isso? Você pode simplesmente fazer nada. Pastor, vai catar coquinho. Eu não vou. Mas você pode me mandar. Ô pastor, eu não entendi. E aí você pode modificar a sua maneira de agir. Porque são as suas atitudes, são as nossas atitudes, as nossas ações concretas que irão determinar qual é a minha paternidade no que diz respeito aos textos bíblicos. Simples assim, sem posição, pela simples capacidade de raciocinar entre direita e esquerda, entre certo e errado, entre bênção e maldição, ou qualquer outra escolha que você tem que fazer, seja no seu cotidiano, né, no seu dia a dia, na agitação do dia, ou decisões importantes que de repente podem mudar o curso, o rumo da tua vida, tanto faz. Grandes ou pequenas decisões sempre são tomadas. A questão é como eu as tomo e quais são as minhas atitudes para que determine assim a minha paternidade. Amém, igreja? Amém. Então preste atenção o versículo de número 16 de Gálatas 3, em 3 versões, por favor. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Mas preste atenção no que está sendo dito. Ora, as promessas foram feitas Abraão. e ao seu Descendente. não diz e aos Descendentes. descendentes. Paulo está dizendo a mesma coisa, que esse enjoado aqui diz sempre. Ele está dizendo assim, gente, para prestar atenção no detalhe. E qual é o detalhe aqui? O detalhe, melhor dizendo, o detalhe é uma simples letra. Um único S. O único S faz uma diferença enorme com respeito à teologia, com respeito à compreensão da promessa de Deus. Ele está dizendo assim, ó, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular. Não diz e aos descendentes, no plural. Ele está dizendo assim, preste atenção nos detalhes. Como se falando de muitos, porém como de um só. E ao seu descendente, de que descendente está falando ele? Cristo. Então é necessário, vamos pegar a promessa original. Vamos para Gênesis 12:7. Gênesis 12:7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra.
Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Bom, apareceu, vou olhar aqui na área. Apareceu o Senhor Abraão e ele disse: darei a tua descendência esta terra. Alguém tem a versão que diz assim: a tua semente? Eu tenho. Lê aí então mesmo. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. A tua semente, a tua descendência. A outra versão diz assim: a tua posteridade, tudo no singular. Ocorre, porém, que em uma versão que foi lida aqui mesmo, agora, acabamos de ler, que é a nova tradução da linguagem de hoje, não é isso? Repita, por favor. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Preste atenção nisso. Nessa versão, a palavra foi para o plural. O que significa o quê? Que se eu ler apenas esta versão, que é na linguagem de hoje, eu vou gerar um erro grave, gravíssimo de teologia. Porque na linguagem de hoje está dizendo aos seus descendentes. E se foram os descendentes, logo não seria o Cristo, seriam os israelitas, toda a nação judaica, por causa de um único detalhe. E você tem que estar muito convicto no seu entendimento para você afirmar que nesta tradução, na linguagem de hoje, o versículo de Gênesis 12, 7 foi traduzido de forma errada. Pastor, você está falando que a Bíblia está errada? Não, de forma alguma. Mas desnecessário falar, né? O original, seja no hebraico ou no grego, o original é a inerrante e infalível palavra de Deus, porque é a inspiração divina. Já aprendemos isso aqui, decora salteado e traz para frente. Mas as traduções é um esforço humano, é a pessoa, e graças a Deus por essa pessoa, mas é o conhecimento humano, é o método que foi utilizado, é o entendimento para trazer para a língua que está sendo traduzida a intenção do autor. Mas a intenção do autor, na verdade, não é uma intenção, é uma inspiração divina, o que o tradutor não possui, porque ele possui conhecimento, metodologia aplicado ao seu trabalho, que foi traduzir, transcrever o texto bíblico. Então você precisa estar convicto na sua fé e no seu entendimento para afirmar que este versículo de Gênesis 12, 7, nesta tradução da linguagem de hoje, a NTLH, foi traduzido de forma errada. Pastor, então toda a tradução na linguagem de hoje está errada? De forma alguma. É por isso que eu preciso ter paciência para estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um gibi, não é história em quadrinho, não é uma revista, não é um post na internet. A palavra de Deus é a palavra de Deus, aleluia. Eu preciso estar atento, sensível, e principalmente na minha convicção de fé. Porque Paulo está dizendo que é o seu descendente, e não aos descendentes. Aí eu venho à promessa original, de semente, posteridade, descendência, tudo singular. Mas vem uma outra tradução e diz assim: darei essa terra aos teus descendentes. Foi para o plural. Pastor, o que isso significa? Significa que a salvação não seria através do Cristo, mas sim através da nação israelita. E a palavra diz, o texto de Isaías é muito claro: antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum outro haverá, e fora de mim não há salvação. É o que diz o texto bíblico. Deu para entender, igreja? Sim. Então eu não estou afirmando
que toda a linguagem de hoje está errada. Pelo contrário. Eu preciso entender e ter a convicção de fé. Preste atenção. Gálatas 3, vamos voltar para Gálatas 3. Gálatas 3,15. Irmãos, como o homem fala um testamento, embora de um homem uma vez confirmado, ninguém madura, nem lhe acrescenta coisa alguma. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Aleluia. Preste atenção, irmãos, fala como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, não está falando absolutamente nada divino, nada sobrenatural. Está falando de relações cotidianas, rotineiras. Está falando em especial de um contrato. Ainda que uma aliança, um contrato, um testamento, seja meramente humano, uma vez ratificado, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Na linguagem de hoje, preste atenção no texto bíblico. Meus irmãos, vou dar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Aleluia! Paulo está aqui usando um princípio do direito moderno dentro dos textos bíblicos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, quando duas pessoas entram em acordo a respeito do que quer que seja, duas pessoas entraram em acordo dizendo assim, não, para nós o que vale é isso, o combinado entre nós. Neste relacionamento, ou neste contrato, ou nesta aliança, ou neste testamento, ninguém pode acrescentar nem tirar, porque foi o combinado entre as partes. Isso é o princípio do direito, embora eu seja extremamente leigo nesse assunto, mas é um princípio do direito moderno, o que inclusive está sendo ou tentando pelo menos ser incorporado à reforma trabalhista, onde o patrão e o empregado vão chegar a um denominador comum a respeito da relação patrão-empregado, a relação de trabalho. Porque esse princípio que está tentando ser incorporado às relações trabalhistas diz assim, o que foi combinado com respeito a carga horária, com respeito a pagamento, mesmo que exista uma outra lei que diga o contrário, vou citar, por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, mesmo que a CLT ou qualquer outro regime, um dissídio coletivo da categoria, não importa, que exista alguma coisa dizendo o contrário, que isso não pode ser feito, mas o patrão entrou em acordo com o seu funcionário, o funcionário aceitou e ficou amplo, ficou bom para as duas partes. Então, mesmo que exista outra lei que diga o contrário, o que vale foi o contratado. Isso é direito moderno. E é o que Paulo está dizendo, exatamente isso. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Justamente para exemplificar para você que não é porque um versículo foi traduzido de forma incorreta que eu vou pegar toda a versão e nivelar ela por baixo, dizendo que toda ela está errada. Enquanto que esse versículo de Gálatas 3,15 traz este exemplo e esta tradução primorosa, que me abre o entendimento muito mais do que as outras. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Sim. Então, eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque eu acabei de afirmar que há um versículo de Gênesis 12:7 que foi traduzido errado nessa versão. E agora eu vou a Gálatas 3,15. Estou afirmando com todas as letras que a melhor tradução para que haja um entendimento ampliado é nova tradução da linguagem de hoje. Amém, igreja? Amém. Então, por isso que eu aconselho, exorto e digo para você, leia a palavra, mas leia no maior número possível
de versões, porque isso te amplia o horizonte, te faz pensar, te faz entender. Amém? Amém. Graças a Deus. Mas outra coisa extremamente relevante, embora o tempo não me permita, eu quero compartilhar com você Gênesis 3:17. Gênesis não, Gálatas. Eu estou acostumado a ir a Gênesis toda hora, né? Mas não vamos no Gênesis, tá? Não fica alegre dizendo, hoje não vamos no Gênesis, não. Não sei. Mas antes nós vamos passar por Gálatas 3:17. Tem várias pessoas. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Aleluia. Primeira coisa que eu vou colocar em pauta aqui. Primeiro entendimento é que a lei veio 430 anos depois da promessa. Amém? Mas um entendimento que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é como disse Paulo, né, a respeito da liberalidade das ofertas, quando fala na carta aos Coríntios, no capítulo 9, né, diz assim: a respeito disso, é desnecessário vos escrever. Assim como falar de ofertas e dízimos aqui nessa igreja, é desnecessário. Por quê? Porque o rebanho já entendeu. O rebanho consegue pensar e aceitar aquilo que a palavra diz. Então, tenho quanto tempo aí que eu não prego e não falo sobre dízimos? Tem uns 3 anos? No mínimo 2, né? Tem mais do que isso, não tem? Que eu não falo, não prego sobre dízimos. Por quê? Porque é chovendo molhado. Essa igreja é uma igreja fiel, aleluia. Diga eu creio. Enquanto tem ministérios que todo dia está soltando envelopinho, passa 10, 15, 20 minutos falando em todas as reuniões a respeito de fidelidade, a respeito de dízimos, eu não falo nesse assunto há praticamente 3 anos ou mais. Por quê? Porque é desnecessário. Porque esse entendimento nós já sabemos, já o tivemos. Essa igreja é uma igreja fiel. Mas agora eu preciso colocar isso, esse entendimento, porque diz assim: digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Pastor, onde é que o senhor está vendo o assunto de dízimo neste versículo? É por isso que eu digo, vira você com esse meu irmão, preste atenção nos detalhes. Esse meu irmão, preste atenção. Diga, meu irmão, preste atenção nos detalhes. Preste atenção nos detalhes. Porque o que se diz normalmente é que o dízimo é a lei. Dízimo é a lei. E oferta é o amor. Parece bonito isso, né? Não soa bem? O dízimo é a lei. E a oferta é o amor. Que coisa linda, né? Que coisa para aquele que não tem entendimento. Isso soa de forma convincente. Soa de forma convincente. E o mal intencionado, aquele que tem a segunda intenção, que fala uma coisa, mas na verdade está querendo dizer outra, o picareta, ele costuma dizer o seguinte: a lei e o amor. Que coisa bonita. Para você, meu irmão,
O que é maior? A lei ou o amor? E aí o rebanho, mugindo, feito gado, é o amor. Tipo a música dos cantores sertanejos, né? É o amor, é o amor, é o amor. E eu fico só olhando a cara do pilantra, porque para mim isso é estelionato. Porque ele diz o seguinte: então, meu irmão, se o amor é maior do que a lei, a tua oferta não pode ser menor do que 10%. Porque 10% é a lei. E você acabou de dizer que o amor é maior do que a lei. Isso é estelionato. Isso é mau caratismo. E o problema é que as pessoas acreditam que o dízimo é a lei, mas aonde está escrito que o dízimo é a lei? Não, pastor, está lá na lei de Moisés. Agora eu pergunto, quem era anterior, Moisés ou Abraão? Quem veio primeiro? Abraão. Ou não? Sim ou não? Sim. Então vamos entender Gênesis, aí nós vamos para Gênesis. A pessoa que não ia, né? A pessoa, esse povo nós não vamos para Gênesis. Ficou todo contentinho, né? Gênesis 14, 18, 19 e 20. Melquisedeque abençoou Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito Bendito seja seja Deus Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Opa, não é possível. Como é que Abrão, aqui ainda o nome não tinha sido trocado, ele ainda era Abrão, pai das alturas, ele ainda não era Abraão, pai de grande multidão. Não havia sido feito pelo Deus Todo-Poderoso essa mudança na vida de Abraão. Ele ainda era Abraão. E a palavra diz que a lei veio 430 anos depois da promessa. A promessa que foi feita aqui a Abraão está lá em Gálatas 3. Então me digam, que lei que esse homem está obedecendo aqui, se a lei não existia? A lei existia nesse tempo? Não. Sim ou não, igreja? Não existia. Então, como diz a lei? Onde é que está escrito isso? Dízimo é promessa. Vira para o seu irmão e diz assim: meu irmão, dízimo é promessa. Dízimo é promessa. Diz assim: dízimo é promessa. Porque eu pergunto para você, que lei que esse homem estava obedecendo? Visto que a lei veio 430 anos depois, mais de 4 séculos depois, a lei foi instituída. E agora a palavra diz claramente: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o final do versículo diz: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. De tudo lhe deu o dízimo. Que lei que esse homem estava obedecendo? Se visto que não havia lei. Não havia lei. Então, em momento algum, o texto bíblico afirma que o dízimo é a lei. Ele apenas apareceu na lei como citação, como uma confirmação, e foi dado sim a Moisés. Mas a promessa, a Bíblia diz que a promessa é anterior à lei, e que a vinda da lei não pode abrogar, cancelar, tornar sem validade a promessa, porque a promessa de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Amém. Diga em nome de Jesus. E aqui diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
e era sacerdote do Deus Altíssimo. E já tem um bom tempo, mas eu trouxe esta palavra sobre um outro enfoque, sobre uma visão, sobre uma nova visão, sobre um aspecto diferente. Essa seria a palavra melhor para ser utilizada. Porque diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. O que Melquisedeque serviu a Abraão? E pão e vinho é o que mesmo? Santa Ceia do Senhor. Ou não? Sim. Abraão do Senhor. E no culto de Santa Ceia, Abraão dizimou a Melquisedeque. E eu disse, baseado nesse entendimento, aquilo que está lá em 1 Coríntios, só não vamos lá porque o tempo não nos permite, em 1 Coríntios, capítulo 11, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então come nesse pão, pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo, condenação para si mesmo. Então, baseado nesse entendimento, eu havia dito numa reunião, isso há muitos anos, mas há muitos anos atrás, eu estava trazendo essa mensagem, essa meditação, e eu disse assim: meu irmão, se você está com a sua fidelidade em atraso, examine-se. Veja se você está em dia com o Senhor. Veja se está tudo correto, porque a gente costuma examinar algumas coisas, deixando outras que não é do interesse em segundo plano. E, mediante esse entendimento, nós meditamos. E era o culto de Santa Ceia. Terminou o culto, um irmãozinho que era diácono, meio metro de gente, mas bravíssimo. Pastor, como é que o senhor prega uma coisa dessa? Justo hoje. Ele deve lembrar, mas a gente deve lembrar de quem é. Mais ou menos assim. Essa irmã da Salveja está com a gente há muito tempo. O senhor pregou isso hoje, pastor, dia de Santa Ceia. Eu jejuei, eu fiz as minhas orações, eu li a palavra o dia todo para poder participar da ceia, e agora o senhor vem e me prega que quem está com o dízimo atrás não pode cear. Eu disse: eu não preguei isso. Eu pedi para vocês, ou a igreja, cada um examinar a si mesmo. E aí eu disse uma coisa muito séria e muito direta, porque você sabe que eu não uso meias palavras. Eu disse assim: eu fui na tua cadeira, ou melhor dizendo, como ele estava de serviço naquela noite, eu fui lá atrás, estava na minha mão a bandeja, fui eu que disse que você não podia cear? Não, pastor. Então, pela tua boca você se condenou, porque foi a tua consciência. Não é isso que o mestre disse? Quem estiver sem pecado, taca a pedra na mulher. Falando daquela que foi pego em adultério, porque a lei dizia assim: a mulher que foi pega em ato de adultério seja apedrejada. O mestre perguntou: o que a lei manda fazer? Manda apedrejar, Senhor. Então taca a pedra nela. Mas antes, faça o seguinte: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e depois os demais os seguirão. E a palavra diz claramente, o texto bíblico, nós não podemos ir lá uma vez mais assim: e cada um, acusado pela sua própria consciência, foi se retirando. E de repente o mestre levanta e diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Eu disse: não, meu senhor. Eu disse: nem tão pouco eu vá e não peques mais. Ou seja, é a própria consciência. Pastor, eu não acredito assim. Então, se você quiser continuar ceando sem estar com a fidelidade, continue. A mim não diz nada. O que eu não posso é me calar diante do entendimento bíblico. Se eu não
irmão, a bandeja não estava na minha mão. Eu não disse para você cear. Você ceou, eu disse, não, pastor, eu não sei, depois do que o senhor pregou. Eu falei, então não fui eu, foi a sua própria consciência, pela tua boca. Não foi a minha palavra que trouxe a você um impedimento, mas a tua própria consciência de evangelho, o teu próprio temor a Deus. Simples assim. Amém, igreja? Amém. Olha, preste atenção. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, como o dízimo é a lei, visto que não havia lei para obedecer, porque uma das acusações que fazem é o seguinte: quando é para pregar evangelho, aí vocês querem Novo Testamento, aí vocês querem graça, é favor, não precisa das ordenanças, os rituais caíram em desuso, agora tudo é graça. Mas na hora de dízimo, na hora de oferta, aí vocês querem o Antigo Testamento, aí vocês querem os profetas. Não, de forma alguma. O que eu quero é entendimento. Eu não posso distorcer a palavra a minha vontade, ao meu bel prazer, da maneira que eu quero. Eu preciso conciliar a palavra com a própria palavra. Então é graça? É graça. Para quem? Para os gentios. A lei para os israelitas. Simples assim. Agora veja o que diz o texto. Vamos para Hebreus capítulo 7. Preste atenção. Hebreus capítulo 7. Infelizmente o tempo passa depressa demais. E o que nós fazemos aqui é sempre um resumo. É um compilado de tudo aquilo que nós estudamos durante a semana ou durante várias semanas. São várias reuniões. Por isso eu exorto a você: compareça às reuniões durante a semana. Não deixe para vir apenas aos domingos, salvo algum impedimento, porque há irmãos que realmente não podem estar conosco. Tá? Mas se você tem essa facilidade, se você tem essa oportunidade, participe também dos cultos durante a semana, porque é impossível, o que eu tenho repetido aqui é a exaustão, é impossível que nesse curto espaço de tempo nós possamos compartilhar tudo aquilo que foi entendimento e revelação concedido durante vários cultos. Isso que nós estamos vendo aqui é apenas um resumo. Vamos supor que na semana, 3 cultos. 3 cultos, amém? Amém. Conta fácil de fazer, 3 cultos. Em cada culto, 1 hora de ensino. Quantas horas somam durante a semana? 3 horas. 3 horas. Na reunião, na última reunião, vamos partir pelo mesmo princípio. 1 hora. Significa o quê? Que eu tenho que pegar 3 horas, no mínimo, se isso for durante só uma semana. Eu preciso pegar 3 horas e colocar dentro de 1 hora. Ou seja, de cada 3 minutos, eu preciso pegar esses 3 minutos e resumir em 1 minuto. Em 1 minuto. Isso é, humanamente falando, impossível. Então existem revelações maiores e mais profundas que foram dadas, mas que agora, devido ao tempo e a este resumo que fazemos, torna-se impossível de ser novamente reestudado, reaprendido. Então eu exorto sim a você que tem a facilidade, você que tem a oportunidade, a comparecer durante as reuniões durante a semana. Deixa eu corrigir a frase aqui. Eu exorto você. É um tempo bem gasto, é um tempo de aprendizado,
e eu tenho plena certeza, você crescerá em graça, crescerá em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Diga, eu creio. Eu creio, eu recebo do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque há muitas citações que eu fiz aqui, que nós fomos aos textos bíblicos. E ao lermos os textos bíblicos, o horizonte se abre, a visão, ela é ampliada. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então o que nós fazemos aqui agora é um resumo do resumo. Mas mesmo assim eu creio há grande conhecimento da parte de Deus. Amém, igreja? Vamos lá em Hebreus 7. Hebreus 7 a partir do 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente e por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aleluia. A carta aos Hebreus agora está descrevendo o mesmo personagem que nós vemos lá em Gênesis. Acabamos de ler lá em Gênesis 14. É o mesmo personagem. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E aí ele explica. Primeiramente se interpreta rei de justiça, porque a palavra Melquisedeque é Melquisedeque, né? Eu não tenho como agora fazer a grafia para você, né? Porque quando se escreve Melquisedeque, a interpretação é rei de justiça. Rei de justiça. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém. A palavra Salém, também não tem como fazer a grafia aqui, mas a palavra Salém também interpretava como tem a sua raiz em Shalom. Esse aí você mata, isso aí é fácil, né? O que significa Shalom? Paz. Então ele é rei de justiça e rei de paz. Nós já vimos esses atributos. A quem mesmo pertencem esses atributos? A Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. E Jeová Shalom, Deus é a minha paz. Então, esse Melquisedeque nada mais é do que um tipo, uma representação do Cristo. E a sua representação é tão grande que diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, porque só menciona Melquisedeque saiu, mas veio de onde? Foi para onde? Morreu quando? Simplesmente não diz. Que coisa linda isso é maravilhoso, igreja. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote Perpetuamente. Este versículo na linguagem de hoje. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Ele continua sacerdote? Se para sempre significa até os dias de hoje? Sim ou não? Sim. Porque de sacerdote perpetuamente ou sacerdote para sempre? Sim ou não? Sim. E Abraão separou o dízimo e entregou a quem? Melquisedeque. Ou não? Sim. Então o dízimo é
para tempos antigos? Ou continua valendo para os dias de hoje? Continua ou não continua? O único que é capaz de dizer, não, isso aí chegou, é o fim, a lei já não existe. Mas quem disse? Eu volto a afirmar que o dízimo é a lei. É a lei para aquele que é mesquinho, para aquele que não tem o entendimento, que não consegue ler o texto bíblico e ver o detalhe, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E aqui, o autor da carta aos Hebreus faz questão de dizer, no versículo de número 2, para o qual também Abraão separou o dízimo. Então, por isso, é que nós continuamos dizimando até os dias de hoje. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo das promessas de Deus. Diga, eu creio. Eu creio, recebo, Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos continuar a partir do 4. Considerai, pois, quão grande era este a quem até patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam da sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão tinha tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Depois que ele trouxe o despojo desta batalha, ele separou a 10ª parte e entregou a Melquisedeque. A palavra diz que esse Melquisedeque era grande. Porque preste atenção na explicação daqui. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Então, para que veio a lei? Para especificar a qual tribo seria responsável ou a responsabilidade de recolher o dízimo do povo. Para isso que veio a lei. Só para dizer assim, a partir de agora, os filhos de Levi, os levitas que praticam o sacerdócio, lembra também que a gente já aprendeu a diferença, filhos de Zadok e os levitas que foram rebaixados? Uma outra oportunidade, ou de repente você pode já também ver essa diferença, né? Ou muito em breve, permitindo o Senhor. Mas nós já aprendemos isso. Tem um mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Então, para que veio a lei? Para dizer assim: olha, não vai ser Gade, não será Ruben, não será Gideão, não será Isacar, não será Zebulon, não será Naphtali, Manassés, Efraim, não. Os filhos de Levi, os levitas, os sacerdotes da tribo de Levi, porque não são todos os levitas. Porque pode confundir assim: não, pastor, então o levita, eu posso dizimar para o cantor, para o ministro de adoração? Não. Os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Vira para o Senhor e diz: meu irmão, presta atenção nos detalhes. Presta atenção nos detalhes. Tem um mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Então, para que veio a lei? Para dizer quem é que ia receber, quem estava incumbido de recolher o dízimo do povo. Isso foi uma missão dada aos levitas sacerdotes, ou melhor dizendo, aos sacerdotes
levitas. Então eu afirmo, não sei qual o número, mas mais uma vez eu afirmo, o dízimo não é lei, o dízimo é promessa. Porque olha só, o versículo 6 da linguagem de hoje. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão tinha tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Aleluia. O versículo 7, também na linguagem de hoje. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Ou em outra versão. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aleluia. Então aqui, quem é maior? Melquisedeque ou Abraão? Melquisedeque. Por quê? Porque o superior abençoa o inferior. E o texto bíblico é claro. Melquisedeque abençoou Abraão. Na época ainda Abraão. Dá para você entender isso? Dá para compreender? O superior abençoou o inferior. Quem foi que abençoou quem, gente? Melquisedeque abençoou Abraão. Diz assim, é evidente, fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. E olha só que coisa interessantíssima. 7, 8. Também na linguagem de hoje. No caso do sacerdote, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Aleluia! Olha que coisa linda! Pastor, por que você está fazendo questão de ler a maior parte dos versículos da linguagem de hoje? Justamente para tirar a impressão de que de repente alguém está cogitando, dizendo assim, toda essa tradução ou toda essa versão está errada de forma alguma. Isso é maravilhoso. Repita, por favor. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Aleluia! E quem é esse que continua vivo? Que é o mesmo ontem? Você pode glorificar o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você consagra o teu dízimo aqui e através de homens mortais, sacerdotes que um dia vão morrer. É consagrado aqui, mas é aceito nos céus. Por aquele que vive para sempre. Eu não entendo, me desculpe a franqueza, eu não entendo o cristão que não é dizimista. Eu não entendo. Não entendo, não consigo entender. Me desculpe, mas eu não consigo entender. Porque os textos bíblicos são muito claros. Eu quero a bênção, eu quero a promessa, então eu preciso ser dizimista. Não por imposição da lei, mas porque eu quero as promessas de Deus. Amém. Simples assim. E olha que coisa interessantíssima. Versículo de número 9 encerra toda e qualquer discussão. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Na linguagem de hoje. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Aqui há dois entendimentos profundos. Há dois entendimentos profundos demais. Profundos demais. Mas escute isso. Escute isso. Levi não havia nascido ainda. Porque é Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E no caso, Jacó foi o pai dos os 12 filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos. Entre elas, Levi. Sim ou não, igreja? Sim. Mas a palavra está dizendo que quando eu sou dizimista, aleluia, os meus filhos que ainda não têm entendimento, preste atenção. Por isso que Josué disse assim,
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, quando eu sou dizimista, a minha casa também é dizimista. Diga, eu creio, igreja. Aleluia. Aleluia. Por isso que é tão bonito quando aqui no ministério vários irmãos e irmãs, né, colocam a sua fidelidade no mesmo envelope. Né? Casais se colocam no mesmo envelope a sua fidelidade. Isso é muito bonito. Por quê? Porque entendeu, compreendeu. E até mesmo os filhos que ainda não nasceram já estão sendo abençoados para a glória de Deus. Ora, se os que não nasceram já estão sendo abençoados, imagine os que já são realidade. Se não estão recebendo a bênção. Você é dizimista fiel, é obediente. Amém. Então os teus filhos também são dizimistas para a glória de Deus. Quando começarem a ter os seus proventos e receberem também o entendimento, eu profetizo, eles também serão dizimistas para a glória do Senhor. E as promessas de Deus irão repousar não somente sobre você, mas sobre toda a tua casa. Porque a palavra que disse Josué, nós também proferimos ela por fé nesta noite. Eu e minha casa. Glorifica o Senhor, igreja. Encerrar. Esse entendimento foi bênção para a tua vida? Amém. Glória a Deus. Amém. Mas preste atenção nisso. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Vou fazer uma pergunta muito simples, muito direta. Quem recebe dízimos aqui nessa casa de oração? Quem? Hã? Quem? Pastor? Que no caso sou eu, né? Vocês estão enrolados, vocês estão a pé, não estão sabendo, tá? Porque eu sou maluco, eu sou doido. Mas mais doido são vocês que estão comigo. Não sou eu que recebo? Mas a palavra diz aqui que eu também tenho que ser dizimista. Porque está escrito, Levi, que recebe os dízimos, pagou-os. Não adianta nada eu falar para você, e eu mesmo. Não, mas eu já me dedico à obra. Não, eu sou um dízimo, conversa fiada. A palavra fala a respeito do dízimo, dos dízimos. E o texto bíblico é claro. Levi, aquele que recebe, também pagou o dízimo da pessoa de Abraão. Um outro entendimento. Aquele que recebe também tem que ser dizimista, porque senão não adianta. Porque toda a igreja será abençoada, mas ele próprio não receberá a bênção. Mesmo que seja infinitamente próspero, mesmo que acumule bênçãos ou bens materiais que excedam a capacidade de gastar, mas a bênção do dizimista ele não irá possuir, porque o que vale para um, vale para todos. Ou não, igreja? Sim. Porque assim dizendo também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Eu vou deixar uma curiosidade para você, para encerrar. O pastor já está meia hora falando que vai encerrar. Segura um bocadinho aí. 9h32, estamos encerrando. Esse reloginho. Esse aqui já passou de 9h32, vai trabalhando. Quando se deixa de dizimar, é o que está escrito. A lei é apenas, vamos dizer assim, como é que eu posso usar a palavra? O que é que pode me ajudar? Lembrei, a lei foi apenas para regulamentar. Apenas para regulamentar, nada mais isso.
a lei tem essa função de regulamentar, seja o que for. Mas na questão dos dízimos, a palavra diz, e aí você vai procurar na sua casa, não vou te dar essa de bandeja não. A palavra diz que quando alguém retinha o dízimo, a 10ª parte, ele quisesse se apropriar de qualquer coisa que fosse pertencente ao dízimo, seja dos frutos da terra, seja dos animais, se ele resolvesse reter, a palavra diz que ele tinha que valorizar aquilo, dar o preço. Vamos supor, um bezerrinho, só para ter uma ideia, quanto vale o bezerrinho? R$100. Eu vou ficar com esse bezerro, pode ficar, mas tem que acrescentar o quinto. Ou seja, o valor era R$100, mas na hora de dizimar teria que ser 120. Pastor, Deus é agiota! Não! Mais uma vez, quem pensa assim é porque é mesquinho. A mamão é que eu sou o Senhor. Mas então por que, pastor? Por que Deus ordenou desta maneira? É porque o homem é mesquinho. O homem que tem essa dificuldade. Então, se eu retenho o dízimo, não, peraí, esses R$100 aqui era do dízimo, mas eu vou inteirar para jogar o jogo da velha. Tanto faz. Vou reter esses R$100. Você pode fazer isso. Mas na hora que você for novamente colocar como dízimo ao Senhor, já não pode mais ser 100. Tem que ser 120, porque é acrescentado um quinto. 100 dividido por 5 dá 20, um quinto. Aonde está isso, pastor? Deverzinho de casa. Para não ficar só nas minhas palavras. Examine o texto, leia o texto em várias versões. Pastor, você não vai me deixar nesse suspense todo, vai? Vou sim, para que você entenda que fidelidade é extremamente importante, porque Deus é fiel. Amém. Vira para o seu irmão e diga assim, meu irmão, Deus é fiel. Esse Deus é fiel. Esse Deus é fiel.